de hoje vamos conversar com o romancista Esdras do Nascimento, que morou em muitos lugares, escreveu muitos livros e é um entusiasta da leitura a ponto de dirigir no Rio de Janeiro uma oficina de criação literária. Também com a gente o sociólogo e ensaísta Carlos Doria. E no próximo bloco vamos saber mais sobre Esdras do Nascimento, um autor que nasceu em Teresina e viveu em cidades tão diferentes quanto Fortaleza e Amsterdã. Já, já. Esdras do Nascimento vive hoje no Rio de Janeiro e seu romance mais recente chama-se Lição da Noite. Mas durante sua vida, muitos foram os romances e muitas as cidades onde ele viveu. O resultado de tudo isso é, no mínimo, curioso de se saber, não bastasse o fato de Esdras ser um entusiasta da leitura e criador de uma oficina de criação literária. Continuador do que ele chama de romance urbano carioca, Esdras está aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Olha, essa história do romance carioca é uma coisa muito curiosa pelo seguinte. Eu vivi em algumas cidades, mas eu tenho a impressão de que o Rio, especificamente Copacabana, é um resumo de tudo o que existe no mundo de bom e de ruim. Mas essa que é a curiosidade, você disse que você nasceu em Teresina, foi criado em Fortaleza, morou em Amsterdã, morou em Brasília, Londres, Nova York. E aí você diz que é um continuador do romance urbano carioca. Por que, tendo vivido em tantos lugares, você justamente focaliza a sua temática de romance no Rio de Janeiro? Olha, O que o Rio te pegou tanto pela... Olha, o Rio é uma grande caixa de ressonância. Então o Rio, para mim, é um caso de amor. Então é muito difícil entender uma mulher e é muito difícil entender o Rio. Então o Rio é uma mulher maravilhosa que precisa ser entendida. Então, Lição da Noite, basicamente, é uma tentativa de compreender isso. É possível que o romance esteja morrendo, eu não sei. Mas se o romance morrer, significa que o amor também morreu. O primeiro romancista, eu acho que foi Adão. Porque havia o Adão no paraíso, havia a Eva, os dois não sabiam o que fazer durante o dia, tinham sido recém-criados, estavam passeando de mãos dadas. Eis que chegou uma hora em que tudo escureceu, Eva ficou apavorada. Barulho de bicho, passarinho se recolhendo. A Eva se abraçou com Adão e disse: Adão, o que é isso? O Adão também não sabia, mas abraçou Eva e disse: olha, Eva, isso é a noite. Com isso, Eva se tranquilizou, foram para a caverna e provavelmente passaram uma boa noite. Então, ao dar o nome à coisa, Adão criou a noite, que passou a existir para Eva a partir do momento em que esse nome foi dado. Então, escrever romance, para mim, é dar nome à coisa, é tentar entender esse mistério. Essa história do romance, a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, e hoje a gente vai fazer até uma referência ao magnífico Osman Lins, de quem você foi muito amigo. E a gente estava falando de romance. Osman desapareceu muito cedo, em 78, né? Com 54 anos. Uhum. E tem uma coisa interessante que você estava dizendo no meio do caminho, que você aprendeu a disciplina do romance com Osman Lins. Eu queria que você retomasse aquela história que você estava me contando, de quando ele ia lhe visitar no Rio, que você aprendeu a disciplina do romance com Osman. Olha, ocorre o seguinte, há uma ficção em que as pessoas imaginam que de repente baixa o santo, vem a inspiração, a pessoa senta e escreve um romance maravilhoso ou faz um poema fantástico. Isso é um blefe, isso é uma ficção. Escrever romance é como fazer sapato. Há toda uma parte artesanal e, obviamente, é preciso um certo talento. Então, com o Osman ocorreu o seguinte, eu acho que o Osman é o melhor de nós todos em língua portuguesa neste século. Eu acho que a Valovara realmente é uma obra para durar pelo menos 50 séculos. É realmente um romance perfeito. E o Osman, como figura, como escritor, era de uma dignidade a toda a prova e conseguiu, felizmente, ser um autor internacional, ser muito lido, muito discutido e muito amado,